Olá, uma boa noite a todos vocês que nos acompanham neste momento, aqui pelo Facebook da Paz com Cristo Redentor. Nós estamos ao vivo, conversando sobre distanciamento social. Esse é o momento em que todos nós, temos que manter um pouco de distanciamento das pessoas nas ruas, para conter essa pandemia que toma conta de todos nós. E para conversar um pouco mais sobre esse tema, temos aqui o Vasco Lagares. Uma boa noite, Vasco. Boa noite. Ele vai responder, nós vamos bater um papo sobre o que está acontecendo na nossa sociedade, Vasco? Isso. Nós vemos aqui que muitas pessoas têm falado, têm se sentido angustiado, estressado dentro de casa, aquela coisa de ir para o trabalho todo dia, tinha uma rotina, ir para a escola, e os filhos às vezes ficavam com os avós, e hoje os pais ficam dentro de casa com os filhos e tem aquele atrito. Eu já ouvi falar até em separação de casamento. Como você vê, na sua opinião? Paulo, nós vivenciamos uma realidade para nós brasileiros que é muito ruim. Nós brasileiros somos pessoas do contato, do abraço, do beijo, de estar junto, da conversa cordial, de estar todo mundo junto e misturado. Isso para nós, essa novidade do distanciamento social, é algo que nos afeta muito, porque a gente precisa cuidar da saúde física do corpo, da parte biológica, mas se nós nos distanciamos das pessoas que a gente gosta, da rotina que a gente cotidianamente vive, a gente tem que começar a se preocupar com a saúde mental nossa, Então o distanciamento social ele serve para cuidar da saúde física, mas nós não podemos esquecer que isso vai nos afetar afetivamente, vai afetar a nossa saúde mental, porque a gente cria uma rotina, começa com uma rotina que a gente não tinha, e esse é o grande problema deste momento de distanciamento social que a gente vive. Pois é, mas essa que é a questão. A pessoa está acostumada todos os dias naquela rotina. Aí quando vai para casa e fica o dia inteiro dentro de casa, ele acaba, amanhã não vou trabalhar, eu vou levantar ali por volta de 9 horas da manhã, já vou levantar para almoçar talvez, e não tem uma rotina. Será que necessário seria seguir certinho um horário? Sim, consultando e vendo especialistas falando sobre essa questão, principalmente na psicologia e a psicologia social, a gente percebe que a gente não pode perder o tempo, ficar ali um tempo perdido. Então, se nós estamos dentro das nossas casas, com a nossa família, nós estamos com uma realidade que a gente tem que aproveitá-la positivamente, aproveitá-la positivamente. Se eu tenho uma rotina cotidiana de levantar-me, temos horários do almoço, horários de outras atividades que são rotineiras, eu vou mantê-las. Se eu tenho outro tempo que é extra, que entrou agora extra, vamos dizer assim, as crianças estão em casa, os pais, as mães, os avós, então você tem que criar uma rotina neste tempo extra, que aí você vai aproveitar o tempo que você tem para atividades produtivas para você, para sua família e para resolver algumas questões ali da própria casa, Tem coisa que a gente só faz de ano em ano, de 6 em 6 meses, então esse tempo a gente vai criar uma rotina para resolver algumas questões da nossa própria convivência dentro da nossa casa. Aí a gente vai aproveitar o tempo e não vamos perder o tempo. Porque o tempo perdido é aquele tempo que você não aproveita ele de forma positiva. Então nós vamos ter que criar essa rotina positiva dentro dessa realidade nova. Pois é. Só que hoje, vamos dizer assim, a sociedade em si, na minha época, por exemplo, eu brincava muito, fazia umas estradinhas para brincar de carrinho, na minha infância toda. As crianças de hoje em dia, elas simplesmente pegam um tablet, praticamente já nascem com um tablet na mão e ficam brincando com ele o dia inteiro. Então, essa época de sem aula, eles ficam muito presos naquilo. E acaba que os pais os forçam ainda mais a ficar em cima daquilo para não perturbar. É uma outra questão que nós temos que conversar muito, que as nossas famílias têm que conversar muito. Se eu já tinha um horário
das redes sociais, da televisão, dos jogos eletrônicos, não quer dizer que eu vou liberar agora todo o tempo para isso, porque você não vai aproveitar positivamente esse tempo. Vamos pegar, por exemplo, o caso das pessoas que estão estudando, as crianças, adolescentes, os jovens. Ele não está estudando na escola, mas ele está no período letivo, então ele tem que criar a rotina de, neste período, estudar, aproveitar o tempo para estudar. É claro que as crianças menores, os pais, os avós que cuidam, não vai ficar por cima dessa criança o tempo inteiro para ela ficar em cima só de um livro ou de um caderno, fazendo atividades de escola remota. Ela vai aproveitar positivamente. Mas aquela rotina das redes sociais que ele tinha antes, ele não vai poder agora abrir tudo. Ele vai ter que aproveitar isso positivamente, até mesmo para não, quando passar o isolamento social, esse distanciamento, ele não perder o ritmo que ele possuía antes. Porque é um momento novo para nós. Nós temos que reaprender algumas regras de convivência. Então, se a gente tem que reaprender alguma coisa, nós temos que aprender coletivamente. E é uma oportunidade para as famílias se reinventarem, se redescobrirem, criar laços que já haviam, inclusive, se perdidos. Isso é verdade, haviam se perdido. Temos que procurar cada vez mais conversar, não só pelo WhatsApp, né? Porque agora com a família tem que ser um laço de conversa, de diálogo mais próximo, né? Educar melhor seus filhos dentro de casa. Agora, claro que a gente vai continuar usando muito ainda os nossos celulares, as nossas redes sociais, né? Porque hoje mesmo vocês estão nos assistindo através do Facebook, né? Da Pascom, assistindo aqui essa entrevista. Daqui a pouco nós teremos também a celebração da missa e assim por diante. Eu até ouvi, Vasco, as nossas igrejas no momento se encontram fechadas, infelizmente, né? Acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo no momento estão se perguntando: poxa, mas poderia abrir um pouquinho a igreja para a gente fazer uma oração? Mas a questão é essa: se abre a igreja também para uma pessoa, daqui a pouco entra 2, 3, 4 e aglomera. Então o risco que nós correremos é muito grande. Acredito que é isso, né, Vasco? Sim, porque quando a gente pensa no distanciamento social, vamos pensar em qual é o objetivo dele. Porque não é simplesmente nós não estarmos nas nossas atividades. Se a gente tem um vírus novo, que tem um grau de letalidade, de contaminação grande, se você promove um distanciamento social, você evita a circulação do vírus. Então quer dizer que a gente vai ter menos pessoas doentes ao mesmo tempo. Então, se a gente não está aglomerado, o vírus ele não vai circular com a facilidade que ele circulava antes. Então, aí nas nossas igrejas, por exemplo, as nossas comunidades têm 150, 180, 200, 1000, 2.000 pessoas em uma missa, em uma celebração. Se nós não tivéssemos distanciamento social, esse vírus já tinha se alastrado muito mais do que ele se alastrou. E aí nós teríamos um colapso no sistema de saúde pública. Imagina uma cidade, uma região com 20 respiradores, 20 UTIs, vamos pegar UTI, 20 UTIs. E se você tem muita gente doente, precisando de UTI, se eu tenho 20, se eu tiver 30 doentes precisando de UTI, colapsou. Então o distanciamento social contribui para isso. Nós temos que aproveitar positivamente, inclusive nas nossas comunidades, na pastoral, nas nossas igrejas. Por exemplo, as missas, né, as celebrações transmitidas, elas são momentos importantes, porque a gente tem que manter a nossa vinculação religiosa. Né? E foi um momento para a igreja descobrir essa mídia, ocupar melhor a mídia eletrônica. Então a nossa igreja está ocupando positivamente as redes sociais com uma programação dedicada à missa, às celebrações e à pastoral. Então isso é algo que a gente não fazia e a gente está agora tendo que fazer e vai permanecer. Isso é algo que vai permanecer e a gente tem que redescobrir para a gente ocupar um espaço de evangelização novo. Sim. Eu hoje fiquei sabendo de um dado novo que no domingo de Páscoa, a Rede Vida de televisão ficou em 3º lugar de audiência. Ou seja, isso é um fato
novo para todos nós. Graças a Deus que antes as pessoas que às vezes não participavam muito da igreja, hoje estão procurando mais a televisão para assistir os canais que hoje está disponível para todos nós, né? Hoje, inclusive, o nosso canal do Facebook, né, da Pascom, são pouquíssimas pessoas, mas eu também entendo porque existem muitas outras mídias por aí que oferecem um material profissional, porque no momento a gente está crescendo e graças a Deus muito bem, né? Então, se a gente tem muitas pessoas capacitadas e precisamos de você também, se você é atuante nessa área e gostaria de nos ajudar, por favor, se sinta convidado a estar participando conosco também, né? Então isso é muito importante para nós. Agora, uma outra questão, Vasco, a respeito de máscaras. Hoje nós estamos usando máscaras aqui, é uma coisa que infelizmente, por um lado, fica incomodando um pouco, mas em compensação é uma proteção para nós e para outra pessoa que está do nosso lado também, né? Será que depois que passarmos essa pandemia, você acredita que as pessoas, vamos supor, pegou um resfriado, eles vão ter esse costume de estar usando a máscara? Olha, na nossa cultura isso não é um hábito, né? Em algumas culturas já tem, em outros lugares, em outros países já tinham esse costume. Porque se eu estou resfriado, se eu estou com a gripe, então o fato de eu tossir, de eu espirrar, eu transmito o vírus. Então, se eu estou de máscara, eu reduzo a possibilidade dessa transmissão de vírus, né? E a pessoa também, por exemplo, no momento de pandemia, agora estão colocando como obrigatório o uso de máscara, justamente para evitar a contaminação. Então, pode ser que a gente realmente se acostume com isso para o futuro. Então, a pessoa está com resfriado, ele está com um tipo de problema de saúde que ele precisa disso. Então, se ele está com resfriado e ele não quer transmitir isso para as pessoas, pode ser que a gente se acostume com isso. Só que a nossa cultura do brasileiro, ela tem que melhorar muito nesse aspecto, né? Se a gente vê uma pessoa de máscara, a gente acha que ele já está doente e que ele vai transmitir a doença. Então a gente começa a discriminá-lo por isso. Então nós temos que melhorar nesse aspecto, ter tolerância com as pessoas, né? Saber conviver com as pessoas e compreender o processo que a pessoa está passando. É o que a gente chama de empatia. Então o que a gente tem que tirar dessa situação, por exemplo, é sermos mais simpáticos uns com os outros. Nós nos colocarmos na situação do outro. Então é uma lição que a gente tem que aprender para a gente melhorar um pouquinho para o futuro. Ou seja, quando nós virmos uma outra pessoa que está com a máscara, era a questão até da gente agradecer, obrigado por vocês estar usando a máscara, porque vocês estão pensando em mim, nessa contágio. Então isso é positivo para todos nós estarmos fazendo. Uma outra coisa, Vasco, nós conversamos aqui a respeito de igreja. Você acha que essa pandemia, do jeito que está indo, é uma coisa que pode durar muito tempo ainda? Para manter todas as igrejas fechadas do jeito que está? Olha, as pessoas trabalham com um pico de disseminação do vírus, de contaminação. Então, um momento em que o isolamento, o distanciamento, ele é realmente recomendado. Depois vai chegar o momento de distensão. Eu acredito que nós vamos ficar mais um tempo ainda sem os nossos cultos, sem as nossas missas na igreja. Porque vamos imaginar que passa esse período mais duro. Sim. E a gente tem, por exemplo, um distanciamento social verticalizado. Quer dizer, aquele que só alguns grupos vão precisar ficar em casa. Aí as pessoas, igual em Patinga, por exemplo, nós temos comércio, nós temos tudo funcionando. Sim. Mas tem alguns segmentos que tem que ficar mais em casa. Imagina o aglomerado numa missa. Então, assim, eu acredito que mais um tempo. E não dá para a gente precisar. Trabalham-se com 2 meses, com 1 mês, 2 meses. Tem trabalho até com 3 meses, mas a gente não dá para precisar isso. Por exemplo, a China, ela está nesse processo agora de abertura e eles estão vindo nisso desde dezembro. Então, assim, a gente tem que se preparar para um momento mais longo de distanciamento e, inclusive, para algumas atividades. Isso não quer dizer que a gente vai deixar as nossas atividades pastorais ao léu. Nós temos que nos preocupar com as atividades pastorais. Temos que nos preocupar com a nossa religiosidade, com a nossa fé. Então, acho que esse trabalho nas mídias, ele é um trabalho de preocupação para alimentar e manter a fé das pessoas.
E a gente tem que se preocupar com isso. Pode ser que a gente não volte daqui 1 mês ou 2 meses a ter celebrações. Sim. Então a gente tem que se preparar para isso. Sim. É porque, como se diz, eu acho que quanto mais rápido eles forem encontrarem vacina, melhor vai ser para todos nós, né? Mas enquanto não achar, o melhor mesmo é distanciamento social, que a gente permaneça dentro das nossas casas. Claro que quem puder, né? Porque não tem como também falar que todos têm que ficar dentro de casa, porque a gente precisa de alimentar, precisa de um acompanhamento também. Então, olha só, Paulo, se a gente, por exemplo, daqui 30 dias, nós vamos dizer, passe essa fase aguda, aí volte ao normal. Vamos dizer que as nossas igrejas voltem também a ter cultos e celebrações. Não vão ser todas as pessoas que vão poder circular como circulavam antes. Então vai ter realmente alguns grupos que vão ter que manter um pouquinho mais esse distanciamento social. Então, porque se 30 dias você reduz a curva, mas o vírus continua circulando, porque ele não tem vacina, não tem um tratamento para prevenir. Então, quer dizer que a gente corre o risco de pegá-lo daqui a algum tempo. Então, por causa da circulação das pessoas. Então, assim, certeza de que a gente não vai pegar é quando tiver uma vacina. E a gente está vendo aí que o mundo inteiro está procurando essa vacina e também o mundo inteiro falando que não vai ser uma coisa rápida. Eles estão estudando, por isso que a gente tem que evitar agora o contágio, porque no futuro, vamos dizer que daqui uns 3, 4 meses, o número de pessoas que vão se contaminar pode ser menor e a gente vai ter então os leitos de hospitais, as UTIs, em quantidade para que todos sejam tratados. Tem um ditado que fala, né? Às vezes é preciso piorar para melhorar. Você acha que do jeito que chegou a esse ponto de parar o mundo inteiro, né? A ponto de não irmos trabalhar, escolas estão fechadas, e você acredita que vai ter uma melhoria significativa nos hospitais, nas escolas, no tratamento em casa, por exemplo? Olha, eu fico imaginando o seguinte: há 3 anos nós tivemos uma emenda constitucional que reduziu muito o investimento em saúde. Ninguém imaginava há 3 anos que ia ter uma pandemia e que ia ter tanto problema na área da saúde. Para os nossos governantes, fica uma lição: nós não podemos ter pouco recurso na área da saúde. E a gente não pode, por exemplo, concentrar esses recursos da saúde em algumas regiões. Sim. Então nós temos que ter uma distribuição mais justa dos recursos da saúde. Pega, por exemplo, o Amazonas, não tem leito mais. O Ceará já está falando que vai acabar os leitos. Então, assim, nisso nós temos que melhorar. Então, quer dizer, democratizar o acesso às UTIs, né? Às unidades de alta complexidade da saúde. A nossa rede de educação fala da teleaula. Sim. Né? A escola digitalizada e o aluno ter acesso lá na casa dele. Sim. Quantas famílias nossas têm condições de ter aula lá na casa dele, no seu computador, no seu tablet, e a escola ofertar essa aula? Não é? Quantas nós temos? Não temos. Sim. Então, quer dizer, nós temos que ter investimento do Estado. Né? E a gente está vendo também com essa pandemia, o distanciamento, o quanto o Estado tem que investir. Bom, você tem a sua pequena empresa, você está sem produção, você vai fechar suas portas, você vai falir? Não, o Estado, no momento de calamidade, ele tem que te dar as condições, da mesma forma que tem que dar condição para o trabalhador. Então, assim, o Estado não pode ser um Estado fraco, tem que ter um Estado forte para atender as pessoas. É uma coisa que a gente tem que melhorar no futuro. Claro. Né? Senão não adianta. Sim. Inclusive, ou seja, tem que mudar também os políticos, claro, Sim. mas depende de nós. Nós, cada um. Principalmente, este ano tem votação, nós temos que melhorar o conceito sobre política. Em quem vamos votar? Né? Não simplesmente, não, eu vou votar naquele porque aquele, ele roubou, mas fez alguma coisa. Não é bem assim. Né? Então nós temos que colocar pessoas que realmente são capazes de fazer alguma coisa por nós, né? Pela nossa nação. E mudar também a nossa cultura de que o jeitinho brasileiro, que tudo dá para levar de qualquer maneira, não pode, não é bem assim. Né?
eu faço. Bom, eu até já te perguntei, né, sobre isso, mas passando toda essa pandemia, né, como está no momento, eu acho que às vezes uma pessoa e outra, por ele ter um dinheirinho a mais ou a menos, ele tem aquele ego de que eu sou melhor, eu sou aquela pessoa ou outra, né? E hoje tem muitas pessoas sofrendo, precisando, carecendo de uma cesta básica, de uma coisa e outra. Eu sei que às vezes existem muitas pessoas que estão fazendo campanhas de doação para assistir esses mais necessitados. Mas será que depois que passar essa pandemia, as pessoas vão ser melhores? Vão tratar um ao outro melhor como foi antes? Olha, eu acho que a grande lição que tem que ficar para nós é que nós somos frágeis. Nós, seres humanos, homens e mulheres, nós somos frágeis. Nós temos fragilidades. Tem pessoas que, por sua condição social, têm uma condição melhor de superar essas fragilidades e ter uma condição melhor de vida por causa do sistema em que a gente está vivenciando. Então, como lição, nós não temos diferenças. Então, eu e você somos iguais. Então, se você tem mais dinheiro, se você tem mais condições e eu não tenho, o que tem que acontecer? Eu ter solidariedade. Eu me colocar no lugar do outro, é a empatia. Então, de lição, nós temos que ter essas questões. Primeiro, a igualdade que nós somos frágeis, somos pessoas que um vírus fecha o mundo inteiro. Certo. Então, isso mostra a nossa fragilidade. E como a fragilidade nossa, nós nos colocamos, então, no lugar do outro. Reconhecer a dor do outro. É o que o tema da campanha da fraternidade fala para nós esse ano. Então nós temos que ver, sentir compaixão e cuidar das pessoas. Por isso que uma outra coisa que é importante que a gente tem que deixar isso marcado é a solidariedade. Nós somos um povo que precisamos uns dos outros. Devemos ser solidários. Por exemplo, a gente está vendo muito exemplo de solidariedade na fabricação e distribuição de máscaras, produção de cestas básicas, cuidado com os idosos, com a pessoa com deficiência. Então, assim, nós temos que ter solidariedade. Isso é uma lição que tem que ficar. A empatia, você se colocar no lugar do outro, tem que ficar. E uma outra questão que a gente tem que superar é a intolerância. Então, assim, nós estamos ficando intolerantes, a gente não consegue conviver com os diferentes. Por exemplo, nós estamos escutando muita gente falar, olha, mas os chineses são os culpados. Sim. Isso é racismo. Sim. Então, assim, a gente não pode, por exemplo, no Maranhão, a pessoa, um dos primeiros contaminados do Maranhão, ela foi extremamente ofendida em redes sociais. Então, como que na rede social eu vou entrar lá e vou ofender a outra pessoa? Então a gente tem que superar a intolerância, largar a intolerância, nos reconhecer como frágil e nos colocar no lugar do outro. Se não aprendermos isso aqui, está difícil, né? E a religião nos ajuda, a espiritualidade nos ajuda. Nós que somos crentes, nós cremos em Jesus, a gente tem fé, a gente tem que mudar, porque Jesus nos coloca essa necessidade. Então, nós somos chamados a sermos samaritanos, a cuidar do outro. E nesses momentos de crise é que a gente começa a se aproximar, né? Então a gente olha para o sistema que nós construímos, vê que ele não funciona e a gente cria outras alternativas. Só que a gente já tem um caminho, né? É o segmento de Jesus de Nazaré. Então a gente tem que fazer este caminho e melhorar a nossa condição, a nossa forma de viver, o nosso jeito de ser. Se não tivermos isso, não aprendemos nada. Tá aí, pessoal, para todos, essa entrevista serviu para nós, né? Foi um pouquinho do que a gente poderia conversar aqui, porque tem muito assunto sobre isso, rende muito, tá? Mas fiquem ligados, porque amanhã temos mais uma outra entrevista importantíssima, né? Também, que vocês vão poder acompanhar no mesmo horário, às 7 horas da noite.
E como o Vasco disse aqui, a respeito de doações, se você também quiser fazer parte, não precisa de ficar ligando para os outros, não. Compre a sua cesta ou pegue um alimento perecível, traga aqui para o centro pastoral. Né? A partir de hoje, o centro pastoral estará aberto, não sei se o dia todo. Tem um horário de 8 às 17. Estará aberto de 8 às 17, né, de segunda a sexta, e no domingo também, acredito. Então você pode estar trazendo o seu alimento perecível e estar doando aqui também, além dos postos de coleta, alguns supermercados, que você também pode estar comprando e deixando ali também, tá bom? Bom, a nossa entrevista fica por aqui. Muito obrigado, Vasco. Eu agradeço e que Deus abençoe, né, as nossas famílias, as nossas comunidades, as nossas pastorais neste momento difícil. Amém. Pascom, evangelização através da informação.